Fala aí, galerinha, tudo bom com vocês? Fim da 10ª rodada do Brasileirão. Vamos falar sobre este campeonato que a cada dia nos surpreende cada vez mais. O campeonato mais disputado de todo o mundo. Pode falar o que for. Ai, mas a Premier... Não interessa. Não é Premier League. É o campeonato brasileiro mais disputado de todos. Todos os anos a gente tem surpresas, todos os anos tem pelo menos mais de 2, 3, 4 equipes disputando o título, embora tenha sempre nas previsões dos especialistas ou até mesmo do torcedor aquele time a ser batido, mas não é isso que o campeonato mostra durante a competição. Então não tem outra, contra fatos não há argumento. O campeonato mais disputado do mundo e mais animado de se acompanhar é o brasileiro, e eu não tô sendo partidarista porque eu sou brasileiro, não, é porque é mesmo. E depois vem o campeonatinho, cheio de glamour, cheio de bobeirinha, que é a Premier League. Vamos falar sobre o que aconteceu tudo nessa rodada, coisa de maluco, uns resultados inesperados, surpresas e tabela também nos pregando uma boa imagem para quem gosta do Brasileirão pegando fogo. Mas antes disso, você já curtiu? Você já compartilhou com o seu colega esse canal? Você já se inscreveu? Caiu aqui o celular, desculpa. Ajuda aí, pessoal. Se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha, beleza? Ajuda aí para crescer cada vez mais. Bom, vamos falar sobre já o primeiro jogo, o jogo que abriu a rodada, o jogo responsável de começar essa 10ª rodada, que foi Atlético Goianiense e Criciúma. Aqui a gente vai ter vitória do Criciúma 2-1, só que a vitória veio no finalzinho e veio num gol de falta sem goleiro. Mas pera aí, sem goleiro? Porque o goleiro foi expulso, né? Ele pegou e impediu ali uma jogada de gol. Ele foi expulso e foi o jogador para a linha, e faltando ali o tempo dos acréscimos ali para acabar, eu acho que o último lance do jogo da partida, o Miguel Trauco vai de falta e faz o gol que dá a vitória ao Criciúma, que vai cada vez mais fugindo da zona de rebaixamento, e o Atlético Goianiense, que estava vindo de uma fase de vitória, perdeu, mas ainda não está tão assim perto da zona de rebaixamento, mas não chegou a entrar, já saiu e não voltou ainda. Outro jogo, um dos jogos mais da hora que teve nesse dia, que foi Botafogo e Atlético Paranaense. O Atlético visitando o Botafogo, a gente viu ali dois times jogando bem, mas o Atlético bem melhor, apresentando finalizando mais, mas embora tenha finalizado mais, pouco eficiente. O Botafogo finalizou um pouco menos, mas tem sido uma das características do Botafogo desse ano, finalizar, ser eficiente nas suas finalizações, nas oportunidades que tem de fazer gol, tá convertendo as oportunidades em gol, sendo bem eficiente. Isso se dá à boa fase do Júnior Santos, né? Isso se dá também um bom desempenho que a equipe está fazendo, o Botafogo está ali se acostumando, voltando ao ritmo talvez daquele início de Brasileirão do ano passado, pegando liga, mais um treinador português, mais um início de trabalho, um trabalho ótimo, um trabalho que tem sido desempenhado muito bem, vai ter reforços, outro elenco. Então, Botafogo, que até esse momento estava na liderança do Campeonato Brasileiro, e foi um jogo bem disputado porque os dois se encontram no G4. O Botafogo era o líder, o Atlético Paranaense em terceiro lugar, podendo assumir a liderança com a vitória, e estava vencendo com um gol do Mastriani, marcado aos 53 do segundo tempo. E no finalzinho parece que o jogo virou, não é mesmo? O Botafogo foi lá e nos acréscimos, nos apagar das luzes, exorcizando todo o fantasma do ano passado, virando a sorte, fazendo a moeda cair a seu favor, faz o gol no finalzinho com Bastos para empatar e não sair com a derrota, e garantir pelo menos um ponto em um jogo difícil que foi esse. No outro nós tivemos Fortaleza e Grêmio lá
no Ceará, Fortaleza ali recebendo ali o Grêmio, e ali o jogo, Fortaleza tentando se recuperar do chocolate que levou, né, no final de semana do Cuiabá, da derrota, da vergonha, do vexame que teve, tentando se recuperar, e recebeu o Grêmio em casa e abriu o jogo fazendo 1-0 aos 42 minutos do segundo tempo com o Lucero, né, de pênalti, e aos 44 o PP foi ali expulso, vermelho direto, e o Grêmio com 1 a menos, o Grêmio vindo de 3 derrotas seguidas no Brasileirão, perdendo, acho que 3 ou 4 derrotas seguidas no Brasileirão, um acontecimento que não acontecia já há alguns anos. Também temos que lembrar da paralisação e todos os problemas que o Grêmio tem tido, tanto ele quanto o Internacional. E o Grêmio, com essa derrota, foi jogado ali para vice-lanterna do Brasileirão, né? O Grêmio ali está na 19ª posição na zona de rebaixamento, só que o Grêmio, de todos os que estão ali naquele momento, é o que tem mais possibilidade de sair, porque ele tem 2 rodadas ainda não feitas, então ele só tem 8 rodadas jogadas. No jogo dos meio desesperados, que é o Juventude e Vasco da Gama, tivemos ali a vitória do Juventude. Venceu o maior, venceu aquele que está querendo não cair, venceu aquele que está fugindo do rebaixamento, venceu aquele time que procurou jogar futebol, venceu o time que tem técnico, porque o Vasco já mandou embora o técnico dele. Mandou embora o Boininha, que acabou de contratar, e o Vasco tá seguindo a cartilha dele de todos os anos de rebaixamento. Além de ter confusão política, que eu falo antigamente era na política, né? Porque não existia ainda a SAF, mas agora tem toda essa confusão da SAF, tem toda essa confusão da 777, o time que tem um elenco que custou mais de 300 milhões de reais investido, contratou, já tinha mandado embora um técnico esse ano, Ramon Dias, já tinha sido demitido, e vem o Álvaro Pacheco para suprir ali o seu lugar e ver se conseguia colocar ali alguma coisa, conseguia mexer com a equipe, conseguia também incentivar alguns jogadores a virem para o Vasco na janela de transferência. Mas como que vai, se tem toda essa polêmica da 777 que está falida, que é uma SAF falida, que é uma SAF que não possui dinheiro, não possui recursos para contratações, pagar salários, essas e tantas outras coisas. Então não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer, acontece mesmo. Nenhum jogador vai querer. Tava com o rumor do Felipe Coutinho, mas agora já começou a sair rumor dele no Botafogo. É bem capaz dele ir pro Botafogo, que tá numa situação financeira melhor, estável, tá numa situação de gestão melhor, tá num momento melhor, sei lá, e aí ele vai ser utilizado porque escolheu o Botafogo. Mas quem quer ir pro Vasco hoje? Até mesmo se você fosse jogador do Vasco, eu acho que você tivesse sido revelado pro Vasco, você torcedor do Vasco, se visse a situação que tá, pensaria em primeiro lugar a sua família, sei lá, não sei. Porque depois que a pessoa casa, tem filhos, tem família, o pensamento, a visão é totalmente outra. E pensa na carreira, ainda mais o Coutinho, que tem vindo só de barca furada. Depois que ele saiu do Liverpool, não apresentou mais nada de bom. Alguns lampejos teve durante a Europa, mas fora isso, nada a se mostrar. Então talvez possa ser que o Coutinho brote aí no Botafogo, aí, pulando o muro, dando chapéu. E o Juventude abriu o placar aos 52 do segundo tempo com o Lucas Barbosa. O Vasco sem esboçar qualquer reação, um futebol pífio, um elenco que, por mais que tente demonstrar que tem vontade, mas o clima já não está tão agradável, que até mesmo essa vontade superficial ou pouca vontade que eles tentam transformar em muita não representa nada em campo. E no finalzinho ali, para fechar o caixão, já para decretar o Vasco de volta à zona de rebaixamento,
rumando para sua quarta queda, rumando para seu 4 jogos, mais de 4, uns 3 jogos seguidos sem perder, quer dizer, menos, né? Mais ou menos 4 ou 3 jogos sem perder, sem vencer, só perdendo e empurrando o Vasco a ladeira mais abaixo. O Vasco, ele está descendo com o freio de mão lá embaixo, não tá puxado, não tem chance, o freio de mão tá emperrado. Só um milagre para salvar o Vasco de não cair, porque eu creio que um desses que vai ser rebaixado é o Vasco, ao que tudo indica, galera. É o que o Vasco tá se tornando, tá se rumando. Por mais que tenha SAF, ele vai sempre, o que acontece, tá sempre sofrendo, tá sempre passando por dificuldade, mesmo com SAF. Uma SAF também, a SAF que o comprou é outra que não tem recursos, não tem uma boa gestão, não sabe administrar. Então, cara, é tudo tá tudo conspirando pro Vasco voltar à Série B. O ano passado já foi um campeonato difícil, teve a luta nas rodadas finais, escapou raspando, mas eu acho que esse ano não vai passar na recuperação não, vai ser reprovado mesmo. O Vascão vai cair, vai ser ali rebaixado novamente para a Série B. No Morumbi, em São Paulo, o São Paulo recebeu o Cuiabá e ali o São Paulo reconheceu a sua primeira derrota. O São Paulo, que com o Zubeldia fez algumas mudanças no time, diferente do time que enfrentou o Corinthians na nona rodada lá em Itaquera no Clássico. Ele entrou com a zona de trás da defesa, o goleiro foi o mesmo, sem mudanças, mas ele entrou com o Galopo no lugar do Luiz Gustavo, o Wellington Rato no lugar ali do Lucas, o Michel Araújo no lugar do Nestor e Luciano de meia e Caleri no ataque. Isso aí não mudou, ele só mexeu um pouquinho ali no meio campo, no volante e nos dois meio-campistas, tanto o Michel Araújo quanto o Wellington Rato, que no primeiro tempo o São Paulo não teve muita chance de gol, um futebol apático, um futebol de entristecer o telespectador, de entristecer o torcedor. O Zubeldia viu que o time não estava rendendo, demorou um pouco para mexer no segundo tempo, colocou ali depois o Lucas, o Nestor, colocou o Luiz Gustavo, tirou o Luciano, e mais para frente, quando viu que o time estava um pouquinho perdendo, colocou o menino da base, o William Gomes, que até deu ali, acendeu uma fumacinha ali durante o jogo, enquanto ainda estava 0-0. Aí entra o Ferreirinha para tentar fazer a diferença, saiu o Alisson, só que aí num contra-ataque, numa bola lançada do Kusevich alta, e vai um bate ou rebate na área, um toque-me toque aqui, a bola rebate no jogador do São Paulo e o jogador do Cuiabá, o Eliel, pega de primeiro um chute sem chance de defesa pro Jandrei, 1-0 Cuiabá no finalzinho, e depois o São Paulo sem criatividade, sem nenhuma boa oportunidade de realizar o gol, de esboçar uma reação, porque o gol foi já nos minutos finais. O gol já foi aos 82, aí pouco mais de 10, 15 minutos o São Paulo não conseguiu mostrar futebol, mostrar nada daquilo que tava, e perde a invencibilidade de 12 jogos com o Zubeldia. É até bom, às vezes, eu acho, perder, porque assim não vislumbra muito a torcida, e também o próprio elenco começa a prestar mais atenção nos erros, começa a procurar a tocar mais as bolas, se arriscar mais para talvez fazer uma jogada diferente, porque o São Paulo tem um bom elenco. O Cuiabá nunca tinha vencido o São Paulo no Morumbi, foi a primeira vez, então é um momento histórico na história do Cuiabá. No próximo jogo nós tivemos ali Cruzeiro contra Fluminense esse que está cada vez mais com a torcida, pelo menos está cada vez mais indignada, está cada vez mais cansada do Diniz e do seu futebol manjado, da sua saída de bola manjada, que é só aprender a marcar a saída de bola, pressionar bem, que o time não tem.
não esboça reação, o time não tem mais o que fazer. E, cara, aí o William, lateral, aos 41 do primeiro tempo, vai lá e faz um gol de pênalti, né? Um bom lateral. E no finalzinho, para fechar o jogo, para fechar o caixão, aos 3 minutos da prorrogação do segundo tempo, faz uma jogadaça, sai do seu campo de defesa pela lateral direita, driblando todo mundo numa arrancada, passa, fica cara a cara com o Fábio, chutando no ângulo direito do gol e vai e faz um golaço. Não tem como, fechou, doutrinou, levou o Fluminense para a zona de rebaixamento, para a lanterna. E Fluminense, que a torcida já fez, já cartaz, já tava lá na arquibancada ali, né? Protestando, colocando que o time de 2023 foi uma mera ilusão. Cadê o time de 2023? E pessoal, onde é que tá esse time de 2023? O que tá acontecendo? Será que o Diniz está decepcionado com a carreira dele depois de ter sido mandado embora da forma como foi do interino ali da seleção brasileira? Talvez ele tinha esperança de ser efetivado e isso desmotivou, assim como o jogador às vezes vai para a seleção e não é mais convocado, acaba desmotivando. Aconteceu isso com o Diniz. Será que ele não está conseguindo ver que ele precisa mudar? Tudo bem que tivemos ali lesões, alguns jogadores que foram fundamentais no ano passado sendo vendidos e indo embora, a própria lesão do André, que é jogador peça fundamental chave, o baixo desempenho de Alexander, de John Kennedy, de Cano, a ausência do Arias convocado para a Copa América. O que foi? O que tá acontecendo? Então é tudo isso daí, tudo um problema, muita coisa acontecendo. E isso fez com que o Fluminense, que tá vindo de derrotas atrás de derrotas, de jogos ruins, apresentação ruim, e o Diniz só não foi mandado embora ainda pelo que ele fez no ano passado. Ele ainda está vivendo com o saldo do ano passado. Mas até quando vai ser isso? Até quando vão segurar? Talvez estão segurando porque não acharam ainda nenhuma opção, nenhum nome melhor, nenhum nome que possa comandar melhor o Fluminense. Será que é esse o problema? Mas se for, independente que for, mano, se vai mandar embora, manda logo embora, já acaba com esse problema, traz ali o interino, pelo menos, para ficar mantendo até o momento em que procurem e acham um outro técnico. Se o problema for mesmo da questão técnica, da questão do técnico, vai já só nesse movimento, só nessa movimentação da diretoria, vai ter ali uma melhora, talvez, tecnicamente, talvez nos jogadores ou animicamente também vai ter alguma diferença. Mas fechando ali a rodada ali no dia 20 de junho, né? Do dia 20, tivemos ali o Corinthians e Internacional jogando no estádio do Criciúma. Que jogo, hein, meus amigos. Que jogo feio do Corinthians, rapaz. Corinthians jogou o clássico. Alguém esperou uma melhora do Corinthians. A sua torcida foi confiante. Achou que iria mais uma vez mandar a história do DVD pro Inter, mas não aconteceu. O Inter foi ali e abriu o placar com um Alário, mas foi logo ali, o gol foi anulado, e o Wesley com um golaço, um senhor gol. Aquele Wesley que era do Palmeiras, que jogou muito no Palmeiras, mas teve uma queda, foi para o Cruzeiro, no Cruzeiro não apresentou nada de futebol, agora foi para o Inter, e no Inter tá jogando bem. O Wesley tá jogando bem, sempre bem participativo, participando bem das ações ofensivas, sabe? E ali fez o gol hoje que deu a vitória, com assistência do Igor Gomes, não aquele Igor Gomes que era do São Paulo, outro Igor Gomes, fazendo o Inter vencer, levando o Corinthians também à zona de rebaixamento ali. E para ficar tudo legal, para que tudo pudesse acontecer, era a idealização de muito torcedor para o Inter
para o entretenimento brasileiro ali, era necessário uma vitória hoje do Vitória, um triunfo do Vitória, né? A vitória do Vitória sobre o Atlético Mineiro em casa. Só que o Vitória só havia vencido o seu primeiro jogo na rodada passada, depois de 9 rodadas foi vencer a primeira. Antes só tinha empatado e perdido, então não tinha como confiar muito, embora o Galo estava vindo daquele jogo contra o Palmeiras, onde o Hulk foi prejudicado, expulso, onde Paulinho foi expulso, então automaticamente os 2 desfalques por causa do cartão vermelho não estariam nesse jogo, dependeriam de outros atacantes, os seus 2 melhores jogadores goleadores não estariam presentes, e foi o que aconteceu. Aconteceu que o Vitória, tendo menos oportunidades de gols, foi mais eficiente logo ao início do primeiro tempo, com o Mateuzinho, que é bom jogador, que começou pelo menos o Brasileirão fazendo bastante gols, vai lá e abre o placar. Aos 8 minutos, foi um primeiro tempo bem agitado, abre o placar num gol muito bonito, por sinal, faz lá aos 8 minutos 1-0 Vitória, e logo um pouquinho na sequência pênalti para o Galo. Quem vai cobrar, Gustavo Scarpa, que ficou um pouco responsável hoje de ser ali o principal jogador, de ser ali o jogador que ia chamar a responsabilidade para talvez fazer trazer a reação do campeonato do jogo passado para esse jogo, né? Mostrar que aquilo foi apenas um erro de percurso, que não é algo de se acontecer sempre, mas não foi isso que aconteceu. Ele fez o gol aos 14 minutos, empatando 1-1, mas no finalzinho do primeiro tempo, William Oliveira, com assistência de Raul Cáceres, vai e vira para o Vitória, e no começo já do segundo tempo ali, aos 66, o William Oliveira novamente pega ali e faz o 3-1. E para acabar o jogo, o Eric Castilho, que havia acabado de entrar no lugar do Osvaldo aos 74, e 2 minutos depois ele vai e faz o gol ali, que sacramenta, determina a vitória do Vitória ali sobre o Galo. O Galo ainda teve a chance, a oportunidade de diminuir, levando de 4-1 para 4-2, mas em nada teve efeito esse gol aos 88 do jogo. E com isso, com essa vitória, fez com que o Vitória saísse da zona de rebaixamento e empurrasse ali o Corinthians, né? Empurrasse o Vasco, trouxesse o Vasco e outros, e passasse e trouxesse o Vasco ali. E a zona de rebaixamento tá momentaneamente assim, dessa 10ª rodada. Em 17º, Vasco com 7 pontos, Corinthians com 7 pontos, Grêmio com 6 pontos e 2 jogos a menos, e Fluminense com 6 pontos. Foi assim que ficou, devido à vitória do Vitória, né? Então o Flamengo recebeu o Bahia lá no Maracanã. Foi um jogo difícil para o Flamengo, foi um jogo truncado, mas vamos dar o devido atenção, holofotes para o Gerson, bom jogador. O Gerson jogou muito bem hoje. O Gerson, que fez o gol aos 24 com assistência do Pedro, vai abre o placar. O Bahia, com o Everaldo aos 35, empatou com a assistência do Jean Lucas, e o jogo foi indo trucado, os dois times querendo vencer, os dois times indo para cima, os dois técnicos fazendo substituições no segundo tempo para tentar melhorar ofensivamente as ações do seu time, para que ambos pudessem talvez marcar o gol da vitória. Teve alguns momentos, mas o Flamengo manteve o domínio, o Flamengo teve a capacidade de rodar a bola em alguns momentos, conseguir escanteio. Teve uma hora lá que tem uma bola, um bate-rebate no Gilberto, que o time do Flamengo foi pedindo pênalti, mas pelo que eu lembro, a bola bateu meio que aqui embaixo do peito, meio perto do sovaco, e depois se resvalou no braço do Gilberto. Eu acho que isso não é considerado faltoso, impedir a trajetória da bola, porque ela uma vez bate em outra parte do corpo onde não é faltoso, onde não pode ser levar como infração da regra em algum momento.
né? E aí depois disso ela resvala no braço do jogador. Então acho que isso não é motivo de dar pênalti, porque não foi ali um contato direto e ela não impediu a trajetória da bola nem nada. Ela só estava o braço só estava numa nova trajetória gerada pelo resvalo no próprio corpo do jogador, né? E ali no finalzinho, com assistência do Gerson também, dava para ver que o Davi Luiz estava muito livre nas bolas aéreas. O Davi Luiz vai e sempre ali cabeceando. Teve um momento em que o Davi Luiz cabeceia e a bola vai um pouquinho mais para a pequena área, o Gabigol tenta ir e o goleiro do Bahia sai, né, ali e meio que cai um pouquinho, fica no chão, alguma coisa assim, mas nada aconteceu. Então, ali no finalzinho, faltando 4 minutos, aos 4 minutos do acréscimo, o Flamengo vai e vira e assumir até ali o momento a liderança. Só que, fechando a rodada, tivemos Palmeiras e Bragantino. Não vamos nos cansar de falar. Eu vou falar mais uma vez. Na rodada passada eu disse isso. O Estevão é craque, joga muito bem. O Estevão é um jogador novo, 17 anos, com um potencial enorme, com uma maturidade de raciocínio, de pensamento muito bom, um físico favorável ao seu estilo, que é o estilo de drible, de velocidade, porque é um menino franzino, magrinho, mas como já tem ali passado por um processo de treinamentos para poder estar atuando de melhor performance no profissional, tem uma boa resistência muscular ali para poder estar cortando para a esquerda ou trazendo para sua perna direita para fazer cruzamentos, para poder dar assistência, jogou muito mesmo, sempre está jogando bem. O Palmeiras fez um bom negócio nesses últimos anos com seus garotos da base, porque todos estão rendendo bons valores. O Palmeiras está sabendo vender as suas joias, pelo menos, por mais que seja rápido, porque hoje é assim, o mercado é rápido para quem está aqui. Para a joia sair e para a Europa é muito rápido, não tem como segurar. Se não vender logo, depois pode acontecer qualquer coisa e perder o valor de mercado. E o jogo começou bem movimentado, o Palmeiras atacando, o Palmeiras que teve um momento no início do campeonato em que algumas pessoas falaram, tá jogando mal. Eu mesmo fui um dos que falei, não tá jogando bem, mas a gente sabe que eles têm um técnico com uma longevidade maior no campeonato, um técnico que conhece o elenco como a palma da sua mão, um técnico que tem o elenco na palma da sua mão, que tem ali o controle da galera, sabe gerir o vestiário, sabe entrar na mente das pessoas ali, dos seus subordinados, né? No caso, o time do elenco do Palmeiras, colocando neles ali gana, vontade de vencer, trazendo para eles ali inspirações, para eles poderem continuarem concentrados e poder vencer, porque já venceram de tudo, mas ainda assim continuam indo atrás para vencer. E o Palmeiras, que está 4 jogos seguidos sem perder, sem saber o que é perder, abriu o placar aos 21 com o Rafael Veiga, com assistência do Rony. Matheus Fernandes até empatou aos 49 do primeiro tempo, mas logo no início do segundo tempo o Rony foi e cravou ali com um lançamento do Everton, né, que ele tem como uma das suas especialidades fazer assim, né? Ele saiu na frente e depois só arrancou e no estilo Rony foi e fez o gol. 2-1 Palmeiras, e o Palmeiras está na liderança. Agora vamos ver a tabela. Em primeiro lugar Palmeiras, em primeiro lugar Flamengo, né? Até então o Palmeiras estava assumindo a liderança, mas aí o Flamengo assumiu. Em primeiro lugar Flamengo com 21 pontos, em segundo Botafogo com 20, Palmeiras também com 20. Em quarto Atlético com 18, Bahia também em quinto com 18. Em sexto Cruzeiro, que está bem com um jogo a menos, com 17, tendo a oportunidade de, se vencer o jogo atrasado, chegar a 20 e aí também ficar ali no G4. O São Paulo, com a derrota, permanece nos mesmos 15 pontos. O Bragantino também com 15. O Inter, com a sua vitória sobre o Corinthians, com 14 pontos, mais 2 jogos a menos. Vencer os 2 jogos atrasados, vai a 20 também e entra no G4. Então, começa a ficar bem embolado e disputado esse pelotão aí para o G4.
O Atlético com um jogo a menos 13, Juventude e Fortaleza também com um jogo a menos, todos com 13 pontos. O Cuiabá em 13º com 10 pontos. O Criciúma, que está vindo numa atuada muito boa, vencendo os últimos jogos, com 9 pontos em 14º, mas também é outro time que tem 2 jogos a menos. Se vencer esses jogos, ele vai parar lá no G8. Ele vai chegar no G8. O Vitória, que venceu a sua primeira partida na rodada passada, venceu novamente e já saiu, já abriu 2 pontos da zona de rebaixamento. Está com 9 pontos em 15º. Em 16º, já ali querendo entrar na zona de rebaixamento, tem ali o Atlético Goianiense, comandado por Jair Ventura, com 8 pontos. E na zona de rebaixamento, na portinha ali, Vasco da Gama, Corinthians com 7, Grêmio com 6 e Fluminense com 6, só que o Grêmio com 2 a menos. Se ele vencer os 2 jogos atrasados, ele chega a 12 e salta logo ali para 13º. Então você vê como ainda tá tudo embolado, tudo perto. Uma vitória pode mudar tudo. Esse foi o 10ª rodada do Brasileirão. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta e compartilha aí. Compartilha com seus amigos para estar ajudando cada vez mais. Valeu!